Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Nós estamos falando aqui em novembro de 2021 e as cotações da maior parte dos fundos caiu bastante na bolsa esse ano. Vamos falar sobre isso e ver se ainda vale a pena manter essa estratégia de fundos imobiliários. No vídeo passado eu falei sobre o BITO, que é um fundo de Bitcoin, de futuros de Bitcoins negociado na Bolsa de Nova York. Falei a vantagem de você usar opções, uma forma de você usar o BITO é que ele tem opções sobre o ETF, então fica aí uma dica para você melhorar a sua rentabilidade e proteger a sua carteira de criptomoedas. Se você gosta desse assunto, é o vídeo aqui abaixo, passa aqui no canal e dá uma olhada. Lembrando também que nesse vídeo a gente não vai falar sobre nenhuma recomendação de compra, não utilize essas informações para montar a sua carteira, procure um profissional regulamentado, né, que possa realmente te orientar e fazer sua carteira de investimentos. Bom, a gente está passando por uma fase complicada na Bolsa Brasileira, tanto as ações quanto os fundos imobiliários, né, todos os ativos cotados em bolsa de renda variável estão caindo bastante e alguns motivos a gente já falou até em vídeos passados. Por exemplo, anos que tem eleição presidencial no Brasil são anos turbulentos, que geralmente o dólar sobe, a bolsa cai, os juros futuros sobe, né? Então você pode montar estratégias e ficando atento a esse movimento. Se você quiser saber mais sobre isso, também tem um vídeo que eu falei aqui sobre o comportamento da bolsa e do dólar em anos eleitorais de eleições presidenciais no Brasil. E ano que vem vai ter a eleição e a gente já viu que a briga já começou tem tempo, né? Então ficar bastante atento para isso. Então vamos falar dos fundos imobiliários. Olha, eu acompanho fundo imobiliário, tenho em carteira, recomendo, falo para os meus clientes ter fundo imobiliário na carteira e dependendo do perfil do cliente, a gente aumenta esse percentual ou não, sabe? Então, tem cliente que tem até 50% de fundo imobiliário, tem outros que tem 10%, então depende muito do perfil, da idade, dos objetivos, etc. Então, não utilize isso aqui para você fazer aleatoriamente a sua carteira de fundos imobiliários. Bom, a gente já passou por outros momentos como esse na história do IFIX, né? O que é o IFIX? O IFIX é um fundo, é um índice teórico que representa a indústria dos fundos imobiliários, sabe? Então, a maior parte dos fundos imobiliários estão ali, acho que tem mais de 100 fundos dentro desse índice, então é um fundo bem pulverizado e eu vou falar aqui como uma referência para o mercado de fundos imobiliários. Então a gente está vendo aqui o IFIX caiu bastante esse ano, 11%, vou mostrar aqui na tela para vocês, de 4 de janeiro até 24 de novembro, né, que é hoje, ele caiu no ano aqui acumulado 11,18%. Tá? Então, é uma situação realmente que deixa muito o investidor desconfortável, né, ver o seu patrimônio deteriorando. Porém, a gente já viu isso acontecer em outros momentos no passado, que a gente viu o mesmo problema, riscos de eleição, risco de presidente novo, juros futuros subindo, inflação subindo, né? Então são coisas que deterioram as cotas dos fundos imobiliários. Se a gente olhar aqui um gráfico aqui de longo prazo, esse gráfico aqui a gente tem o IFIX, né, que mede a média aí dos fundos imobiliários, e o Ibovespa, né, o BOVA11, que mede o comportamento geral das ações na Bolsa. Se a gente olhar um gráfico aqui de 10 anos, a gente vê que eles estão bem próximos, né? Estou falando aqui desde 3 de setembro de 2012 até 1º aqui de novembro de 2021. Né? Então, se a gente vê um gráfico de longo prazo, desse do IFIX e do Ibovespa, a gente consegue enxergar que na maior parte desses 10 anos, o IFIX manteve uma rentabilidade acima do Ibovespa. Né? Se você ver ele aqui, essa linha menos azul aqui, azul mais clarinha, na maior parte do tempo, o IFIX se manteve com uma rentabilidade acima do Ibovespa. Tá? E agora ela está um pouco abaixo. Né? Por que isso? Porque o juros está subindo bastante, a gente está vendo a Selic aí 7, quase 8%. Já tem analistas falando que até março de 2022 a Selic pode chegar aí perto dos 14% de novo, sabe? Então isso é uma coisa que afasta um pouco os investidores, né? Tanto da bolsa, né? Quanto das ações, quanto dos fundos imobiliários.
Porém, eu considero que se você tiver um pensamento de que você quer aumentar a sua quantidade de cotas para aumentar a sua rentabilidade, o valor dos proventos mensais, eu acho que está num bom momento de você continuar aplicando em fundo imobiliário, pelo menos na proporção dos proventos recebidos todos os meses. Então, recebi o provento, compro mais cota. Recebi o provento, compro mais cotas. Se você tiver uma visão de médio e longo prazo, que esse momento agora é um momento realmente ruim, mas um momento que derrubou o preço das cotas. Você vê a sua carteira caindo, o seu patrimônio, né, caindo de valor, né, desvalorizando, porém você está conseguindo comprar mais cotas do que você compraria no começo do ano, dado que as cotas estavam mais caras no começo do ano, no ano passado. Então, se o seu foco for, vou aproveitar esse momento, que o IFIX está rendendo inclusive menos do que o Bovespa, vou aumentar a quantidade de cotas, comprar mais cotas mês a mês, eu acho que você vai sair vitorioso no final desse processo. Então, aproveite esse ciclo de baixa das cotas, porque é um ciclo de alta da inflação e da taxa de juros. Lembrando que os fundos imobiliários, eles têm, a maior parte deles tem uma proteção contra a inflação, porque os aluguéis, as rentabilidades dos títulos são vinculadas à inflação, então no longo prazo você vai ter essa proteção contra a inflação. No curto prazo a gente fica muito à mercê da oscilação do preço das cotas na bolsa e a gente vê o patrimônio cair, mas no longo prazo, se você tiver pegando os proventos, compra mais cotas, né, você vai aumentando a sua base de cotas mês a mês e você vai aumentando o valor recebido de fundos imobiliários todos os meses. Em algum momento no futuro você vai sair vitorioso com uma taxa interna de retorno positivo. O que é a taxa interna de retorno? Você pega o valor que você colocou no fundo, considera todos os aluguéis recebidos, a reaplicação desses aluguéis e no final você tem um valor total. Aí você vai ver um valor positivo. Porque muita gente também confunde ou se assusta com a rentabilidade dos fundos imobiliários, porque chega lá na corretora e vê assim, eu comprei uma cota por 100, hoje ela está valendo 90, perdi 10%. Não é bem assim, porque você, nesse período que você tem as cotas, você recebeu os proventos e você teve a oportunidade de reaplicar os proventos mês a mês, aumentando a sua quantidade de cotas e aumentando o valor recebido por mês. E aumentando o montante total recebido no período de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a sua rentabilidade total nos fundos imobiliários tem que considerar o valor que você pagou na cota, os proventos recebidos e a reaplicação desses proventos. Porque é uma coisa que chateia muito o investidor em fundo imobiliário é que ele, lá no home broker, quando ele abre, ele só percebe ali o valor da cota que ele pagou e quanto está custando a cota hoje. Então ele não tem um relatório da corretora, como tem corretoras internacionais, que mostra o quanto que ele recebeu de proventos nesse período que ele tem essa cota do fundo imobiliário. Então a rentabilidade que você tem no fundo imobiliário não é só aquela de preço de variação de cota. Saiba que você recebe proventos e isso impacta muito a rentabilidade do fundo imobiliário. Então o recado principal é esse. Reaplique, não desista dessa tese de investimentos, aproveite momentos como esse que as cotas estão a um preço realmente bem abaixo do que estava o ano passado e no começo do ano, e saiba que se você for comparar preço de cota, você vai passar um tempo ainda se lamentando das cotas a um preço baixo, se lamentando porque o seu patrimônio caiu de valor, mas comemorando porque você está comprando novas cotas a um preço mais barato. Então esse aqui é o comportamento do IFIX, mas se a gente colocar aqui fundos que tenham uma rentabilidade melhor, né, porque o IFIX é muito pulverizado, tem mais de 100 fundos ali, então eu vou colocar aqui 2 aqui que eu me lembro de cabeça, que tem uma rentabilidade bem melhor do que o IFIX. Tá? Vou até diminuir o prazo aqui, porque são fundos mais novos. Então vou colocar aqui, talvez aqui 1 ano. Então assim, olha, eu coloquei 2 fundos aqui, lembrando que eu não estou fazendo recomendação de investimentos, tá? Estou aqui só mostrando educacionalmente como que você pode manter uma carteira de fundo imobiliário. Então, você vê que em 1 ano, eu peguei 2 fundos aqui, que já estão com rentabilidade bem melhor. Sabe? Então, se você fizer uma seleção de fundos imobiliários, entre 10 e 15 fundos, você vai ter uma rentabilidade boa, né? Mesmo
com a queda das cotas, você comprando mais cotas e aumentando os seus proventos mensais, você vai, num período aí médio de 2, 3, 4 anos, tem que ser resiliente, tem que ter uma visão de longo prazo, tem que aproveitar o preço das cotas nestes momentos ruins agora, porque enquanto a gente estiver com esses ciclos de aumento de taxa de juros, a gente vai ver os ativos de bolsa caindo. Então a gente tem que comprar nos momentos ruins. Depois que já sobe, em 2016, quando teve o impeachment da Dilma, o IFIX, em média, os fundos imobiliários subiram 100% naquele ano. Então, em menos de 12 meses, subiu 100% o preço das cotas. Então, aí já fica caro. Então, você quer comprar quando tiver o preço bom, que é agora, ou quando tiver o preço mais caro, depois que já recuperou. Então, outra coisa, já que você está falando que a estratégia é boa, eu vou comprar de uma vez. Não compra de uma vez, vai comprando mês a mês, porque como ano que vem a eleição, a inflação ainda está subindo, os juros ainda estão subindo, as cotas ainda vão continuar nessa remada negativa, então você vai comprando mês a mês a preços cada vez mais baixos, e depois pegar o ciclo de valorização que pode durar aí, que pode demorar ainda 12 meses, aí, acho que só depois da eleição, de repente, a gente vai ter um cenário mais positivo e mais tranquilo para os ativos cotados em bolsa. Mas enquanto isso, aproveite para aumentar a sua quantidade de cotas. E faça uma seleção boa, selecione hoje a gente tem mais de 300 fundos imobiliários na bolsa, quase 400 já. Então, fazer uma seleção aí de uns 10 a 15 fundos imobiliários vai ser muito boa para que você receba mais proventos e com esses mais proventos você aumente a quantidade de cotas todos os meses. Bom, esse é o recado de hoje. Se você tiver alguma dúvida, vou deixar alguns links aqui abaixo. Você entra em contato lá, manda um direct no Instagram, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, coloque assuntos que você gostaria, dúvidas que você tem, para a gente fazer novos vídeos e a gente manter a nossa comunicação sempre ativa aqui nos canais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, mostre para as pessoas que você gosta. Os fundos imobiliários ainda mesmo hoje, do jeito que está, é um tipo de investimento que vale muito a pena, vis-a-vis se você tem algum imóvel alugado e está com problema com o inquilino, não recebe os aluguéis, tem que pagar, às vezes, um advogado para despejar, então você acaba rentabilizando mal o seu aluguel de um imóvel. E a rentabilidade nos fundos imobiliários, mesmo com essa queda desse ano, é bem melhor do que imóvel alugado. É isso aí, um forte abraço, curta, deixa seu like e até um próximo vídeo.